Bom, vamos iniciar, né? Boa tarde a todos, tá? Eu sou o professor do Carmo. Esta é a iniciativa do CODED-SED, Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância, com a CRED 6, a SEDUC, Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Eu sou o professor do Carmo, tá? Sou formado na Universidade Estadual Vale do Acaraúva, em matemática, e mestre pela Universidade Federal do Cariri, tá? Bom, gente, hoje eu estou lotado, eu sou professor da rede estadual, estou lotado na escola Dr. José Euclides, na função de coordenador, tá? Tem um canal no YouTube, do Carmo Matemática, lá eu tenho vários materiais direcionados ao SPAES, tá? Preparação que todos do ensino médio fazem aí todo ano, tá bom? Gostaria de agradecer ao pessoal do CODED-SED, né, pela oportunidade de estar aqui. Gostaria de cumprimentar todos os professores, coordenadores, gestores, funcionários das escolas da CRED 6, né, e de todas as CRED do meu Ceará. Bom, gente, o assunto de hoje, tá, que me traz aqui para essa live é a trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? A trigonometria, ela é muito importante, tá? Ela esteve ligada durante muito tempo ao estudo da astronomia, né? Ela surgiu no século III a.C., tá bom? E hoje ela tem muitas aplicações, tá bom? E ela é importante, tá? Por várias razões. A gente vê aqui. Primeiro, porque ela cai com frequência nas avaliações internas, né? E externas também. E no nível superior, vocês também, quem vai fazer cursos ligados a exatas, vocês vão se deparar com assuntos de trigonometria, tá? Então, eu vou tratar da trigonometria no triângulo retângulo, mas tem a trigonometria também na circunferência, tá? No círculo. Bom, a trigonometria é uma palavra formada por três radicais, tá? Três, igual ângulo, e metron, medidas, tá? E tem por objetivo o cálculo das medidas dos lados e ângulos de um triângulo, tá bom? Uma das importâncias dela, por exemplo, se eu quisesse calcular a altura do arco, né, da cidade de Sobral, eu poderia usar a trigonometria, né, usar um teodolito para designar o ângulo e assim calcular a sua altura sem precisar ter que escalar, tá bom? Pessoal, para motivar o nosso estudo de hoje, eu trouxe esse probleminha do Enem, tá? E meu objetivo ao longo desta live é criar condições de a gente resolver esse problema, tá bom? Relembrar aí alguns conceitos essenciais para o estudo da trigonometria no triângulo retângulo. Esse conteúdo é visto a partir do 9º ano, né? E se estende todo o ensino médio. E como eu disse, a gente vê também no ensino superior aplicações aí como cálculo diferencial. Muito bem. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Tá? O raio da base mede 6 sobre π centímetros e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Então pergunta-se, o valor da medida da altura do cilindro em centímetro é? Então a gente quer saber esta alturazinha aqui. Né? Nós estamos interessados. Tá? Então eu vou até marcar aqui logo. Bom, como eu disse, isso aqui é para motivar o nosso estudo. A gente vai responder essa questão após eu fazer algumas considerações pertinentes, tá bom? Pessoal, vocês podem estar deixando aí as suas dúvidas, tá? Nos comentários aí, que essa transmissão está sendo ao vivo pelo Facebook. Vocês podem estar colocando aí que eu vou estar aqui, na medida do possível, tentando respondê-las, tá bom? Como eu disse também, eu tenho um canal aí no YouTube e tenho um Instagram, caso queira aí tirar alguma dúvida aí específica do assunto. Bom, gente, a primeira coisa que a gente vai relembrar nesta aula, nessa live, é o conceito de ângulo, tá? Da geometria plana, sabemos que o ângulo é caracterizado por um par de semi-retas de origem no mesmo ponto. Então, você tem aqui um par de semi-retas, tá?
aqui é o vértice, ó, e nós temos o ângulo ROS, tá? Então, isso daqui é o que nós chamamos de ângulo, tá? Então, nós temos os lados, né, que é as semi-retas OS, que é essa daqui, e a outra semi-reta, que é o OR, tá? Como eu disse, esse pontinho aqui, ele é o vértice, tá? É a origem, tá bom? Então, vejam que essas duas semi-retas, elas têm a origem no mesmo ponto, tá bom? Então, esse é o conceito de ângulo que a gente vai usar bastante na trigonometria. Outro conceito importante, gente, é a classificação dos ângulos, tá bom? Eles têm algumas classificações. O ângulo, ele é dito nulo, tá? Quando a medida dele é 0 graus. Aqui nós temos aqui a origem, tá? E o significado dessa expressão é que R congruente a S, tá? Então, é coincidente aqui, no caso. Tá uma reta, ó, digamos que eu tenho essa retazinha aqui, eu posso chamar de R, e em cima dela vai estar a reta S. Então, ela vai chamar de coincidentes, tá? Então, o ângulo dela é 0 graus. Então, ele é chamado de ângulo nulo, tá? Um ângulo agudo, eu quero que vocês memorizem essa palavra aqui, que é o que a gente vai usar bastante. É um ângulo de medida entre 0 e 90 graus, tá? Então, o ângulo, se ele for maior do que, se ele for igual a 0, ele é um ângulo nulo. E ele tem que estar entre 0 e 90 graus. Então essa região aqui tem que ser maior do que 0 e menor que 90 graus, tá? Para ser chamado de ângulo agudo. Ângulo reto, gente. Esse ângulo reto ele é tradicional, tá? É um ângulo de medida exatamente igual a 90 graus. Então, quando você vê essas duas retas aqui, a reta S e a reta R, tá? E esse pontinho aqui no meio aqui, ó, nesse cantinho aqui, esse ponto aqui no meio desse quadradinho, significa que essa medida vale 90 graus. Tá? Então, não é necessário estar esse 90 graus como eu acabei de colocar aqui, mas só para efeito didático aí de vocês compreenderem. Tá? Então, esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. E o que vem a ser um ângulo obtuso, tá? É um ângulo de medida entre 90 graus e 180 graus, tá? Então, nós temos aqui esta região, tá? Que é maior do que 90 graus, porque, por exemplo, ó, pegando aqui essa ideia aqui, se eu traçasse essa perpendicular aqui, ó, isso aqui eu sei que é 90 graus, ó. Então, claramente, essa parte vermelha está passando 90. Então, ele é maior que 90 graus. Tá? Então, nós temos essas classificações aí, porque a gente volta e meia está falando em ângulo obtuso, ângulo agudo, ângulo reto. Tá? A gente fala com frequência, principalmente o agudo e o ângulo reto. Bom, gente, outro conceito importante é ângulos complementares, tá? Então, quando você tem dois ângulos que somados dá 90 graus, nós dizemos que eles são chamados de ângulos complementares, tá? Por exemplo, se eu tenho um ângulo de 30 graus, o complementar de 30 é o que falta para 90 graus, ou seja, 60 graus. Ó. Então, o complementar de 30 é 60 graus, porque os dois somados vai dar 90 graus. Então, o complementar de 20 graus é 70 graus, tá? Porque somado vai dar 90 graus, beleza? Então, esse é o conceito de ângulo complementar. Outra informação, outro nomezinho que a gente vai estar usando também com frequência. O que vem a ser ângulos? O que vem a ser ângulos suplementares, tá, pessoal? São dois ângulos que somados dá 180, tá? Eles são chamados de suplementares. Por exemplo, quem é o suplementar de 110 graus? É o 70 graus, tá? Então, esses dois ângulos, eles são ditos suplementares, porque a soma deles dá 180 graus. Muito bem, então vamos agora para os elementos do triângulo retângulo. Beleza, gente? Então, um triângulo retângulo, eu vou detalhar isso aqui. Um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, tá? Então, essa é a primeira característica do triângulo retângulo. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é reto. Evidentemente que um triângulo, ele tem três ângulos, tá?
E um deles tem que ser reto para nós classificarmos como triângulo retângulo. Bom, esse aqui, nós chamamos ele de hipotenusa, tá? Ele é o maior lado do triângulo. E tem outra definiçãozinha que o maior lado do triângulo está sempre oposto ao maior ângulo, tá? Então, o maior ângulo aqui, desses três, claramente, eu vou até marcar aqui, ó, esse de azul que já está. Vou escolher aqui outra cor. E esse verde, ó. Então, nós temos aqui esse ângulo azul, esse verde e esse aqui de 90 graus. Claramente, esse aqui ele é maior do que esses dois, tá? Visualmente. Bom, e B e C, esse B e esse C são chamados de catetos, tá? Então, B e C são catetos. Então, um triângulo retângulo, ele tem a hipotenusa e tem dois catetos, tá? Que nós costumamos chamar de B e o outro de C. Pessoal, agora vamos para os detalhes, tá? O lado C é o cateto oposto ao ângulo C. Então, vamos por partes aqui e com calma, porque isso aqui costuma confundir muito o aluno, tá? Nós temos aqui o ângulo C, tá? Eu estou nessa posição aqui, ó. Se isso daqui, que está aqui na frente, ele é cateto, tá? Então, ele é um cateto oposto a esse ângulo aqui que eu estou marcando aqui de azul, ó. Estou riscando ele, tá bom? Tem dois cortes agora. Então, quem está na frente dele é um cateto. Então, ele é um cateto oposto a esse ângulo. Ora, e esse outro cateto aqui que sobrou, ele é chamado de cateto adjacente, tá? Que está do lado, tá? Adjacente que está do lado. Então, esse lado aqui, ele está do lado desse ângulo, tá? Eu poderia também usar a lógica e dizer, ora, se o triângulo tem o triângulo tem dois catetos, né? Um cateto é o oposto, então o outro só pode ser o adjacente, porque o outro lado é a hipotenusa, tá? Então, nessa posição, o cateto oposto é o C e o cateto adjacente é o lado B, tá? Se eu tiver agora lá em cima, num ângulo B aqui, tá? Nessa posição aqui, quem está na frente dele é o lado B. Então, esse lado B aqui ele vai ser cateto oposto, tá? Relativo a esse ângulo aqui. E esse outro que sobra, ele é o cateto adjacente, tá bom? Então, C, ele é cateto adjacente do ângulo B. Então, se eu tiver nessa posição aqui, esse camaradazinho aqui, ele é o cateto adjacente. Esse cara aqui vai ser o cateto oposto, tá? Beleza, pessoal? Gostaria de mandar um alô aí para a escola Dom Pedro, aliás, Pedro Jorge, né, da CRED 16, a escola Joaquim Rodrigues de Lima, de Quixeré, está aí participando com a gente. A escola Francisca Assis Vieira, da Copiara, né, o Maria Copiara. E o Monsenhor Furtado de Meruoca, tá, que estão aí nos acompanhando. Pessoal, quando a gente escuta falar em triângulo retângulo, outra coisa que deve vir à nossa mente é o Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, a hipotenusa aqui, eu sei que é o A, e B e C são os catetos, tá? Então, vamos só exercitar rapidamente o Teorema de Pitágoras, tá bom? Mas a aula é trigonometria, beleza, exato. Só que isso aqui vai se dar uma dimensão de quando eu vou usar a trigonometria que eu quero apresentar para vocês e quando eu vou usar o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, o Teorema de Pitágoras, eu não tô relacionando nenhum ângulo dele, tá bom? Então, os catetos de um triângulo medem 8 e 6, tá? Como eu tenho dois catetos, isso aqui é o ângulo reto, isso aqui é a minha hipotenusa, que eu vou estar chamando de x, então eu vou chamar isso aqui de 8, isso aqui de 6, tá? Percebam que eu tenho 3 lados, tá? 3 lados, eu sei a informação de 2 lados e quero saber o terceiro lado. Perceba que eu não tenho nenhum ângulo envolvido, tá bom? Então, quando você tiver uma situação como essa, você vai se deparar com o problema de Teorema de Pitágoras, tá? Então, colocando aqui a fórmula que eu coloquei anteriormente, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, gente, é só você substituir, tá bom? Então, você vai ter aí
no caso aqui o x, né? Que eu estou chamando de a, que é a hipotenusa, x ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, somado com 6 ao quadrado. Então, nós temos aí x ao quadrado igual a 64 mais 36, né? Porque 6 ao quadrado é 36 e 8 ao quadrado é 64. Então, você vai ter aí x ao quadrado igual a 100. Então, x, tá? Esse expoente 2 é aquele passa para o outro lado tirando raiz, né? Que é esse truque que a gente vê na escola. A raiz quadrada de 100. E aí, a raiz quadrada de 100 é 10. Tá? Como a unidade de medida é centímetro, então a hipotenusa aí... Olha como ficou bonitinho, gente, ó. 10 centímetros, tá? Então a hipotenusa mede 10 centímetros. Muito bem. Pessoal, agora nós vamos para as razões trigonométricas, tá? Eu esqueci de um S aí, plural, ó. O que é que vem ser as razões trigonométricas, tá, gente? Então, as razões trigonométricas, ela tá relacionada para um ângulo aqui, no caso, triângulo retângulo, né? Para um ângulo agudo, tá? De um triângulo retângulo, definimos os números seno, cosseno e tangente. Eu vou deixar logo claro que esses números seno, cosseno e tangente não dependem do tamanho do triângulo, tá bom? Ele vai depender única e exclusivamente do ângulo na qual o problema está relacionado. Muito bem, gente. Então, tá aí as definições de seno, cosseno e tangente. CRED 13 de Poeiras, Gerardo Magela, participando, Enéas Ferreiras, CRED 12, Luiz Felipe Sobral, tá? Muitos, tive aqui, né, informação de que muitos, é isso mesmo, produção? Muitos professores da Escola Luiz Felipe participando, professores, alunos. Um alô aí, um salve para os professores e alunos da Escola Luiz Felipe. Escola que eu estudei, né? Fiz o ensino médio. Aliás, desculpa, fiz o ensino fundamental. Professor Luciano César. Mande alô para EIP Lucas Emanuel Lima Pinheiro, da CRED 16. Parabéns, pessoal. Tá? Gostaria de dar um parabéns para todos os professores, né? De todo mundo, na verdade, que não estão medindo esforços para trazer conhecimento, né, para os nossos alunos, né? Que afinal de contas, os alunos, a nossa juventude é o futuro, né? Então, muitos estão medindo esforços aí com a tecnologia, se apropriando melhor. Jaqueline Rodrigues, da prefeito José Euclides, e Antônia Dinamária Tauá, CRED 15. Gente de todo o Ceará. Pessoal, se inscreva no meu canal, viu? Pelo amor de Deus, eu quero chegar aos 2.000 inscritos. Brincadeira, pessoal. Olhe lá o canal, se vê se tem conteúdo do seu agrado, lá vocês se inscrevam, tá? Muito material de preparação para o SPAES, tá? E também, muito material também do hashtag Foco na Aprendizagem também, eu estou compartilhando lá também, resolvendo aquelas apostilas. Bom, gente, continuando aqui, tá? Acho que a maioria já leu esses conceitos aqui, mas a gente vai enfatizar em cada um deles separadamente. Nossa, o tempo passa rápido demais. Pessoal, então vamos lá. Seno. O que é a definição de seno, tá? O seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa, tá? Por exemplo, aqui eu peguei o ângulo C, então quem vai ser o seno? O cateto oposto a C. A gente falou detalhadamente no slide anterior. É o C, tá? Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o A, tá? Então fica C sobre A. Pessoal, normalmente nós não usamos seno de C, a gente costuma usar essa palavra seno abreviado, tá? Então eu vou usar assim, ó. Seno do ângulo C, tá? Beleza? É só uma questão de nomenclatura mesmo. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Bom, gente, não está aqui, mas eu vou acrescentar. Se eu quisesse agora desse ângulo aqui, ó, quem seria o seno? Na verdade, eu botei aqui em maiúsculo, mas geralmente a gente vê em minúsculo, viu, pessoal? Seno de B, tá? Quem vai ser o seno de B? O cateto oposto, no caso a B é o lado B, dividido pela hipotenusa, que eu sei que é A, que é o maior lado. Tá? Então, gente, é imprescindível que vocês tenham essa relação aqui, né? Essa razão na ponta da sua língua, tá? Quando você perguntar o que é o seno, você saber que a relação é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, tá? Do ângulo que você tá. Isso vai depender da posição do ângulo, né? Qual é o ângulo, tá? Lembrando, gente, que esses dois ângulos aqui, eles são ângulos complementares, tá? Eles são ângulos agudos, beleza? Foi aquilo que a gente botou no slide anterior. Porque esse ângulo aqui já é 90 graus, tá? Então, esses dois ângulos, somado, né, deve dar 90 graus, tá bom? Então, se eu pegar o ângulo B, somado com o ângulo C, ele deve dar 90 graus. Por que que ele é 90 graus, esses dois ângulos? Porque a soma dos três ângulos é 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ele vai ser sempre 180 graus. E como esse camaradazinho aqui já é 90 graus, então esses dois devem dar 90 juntos, tá? Então, eles são complementares, tá bom? Bom, o cosseno, pessoal, cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, tá? Assim como a forma de escrever o seno, também a gente abrevia também o cosseno, tá? Então, cosseno, a gente escreve assim, cos, tá? Do ângulo C, no caso aqui, ele é o cateto adjacente, né? A gente viu detalhadamente que o cateto oposto é o C, que está na frente, e o cateto adjacente é o que sobra, tá? B sobre A. Bom, não pediu, mas eu vou fazer aqui também, ó. Cosseno de B. Ele vai ser o cateto adjacente, né? Que é o C, dividido por A. Tá? Então, essa é a razão também que vocês devem ter aí na ponta da língua, tá? Se perguntou o que é o seno, a razão, pelo menos isso você tem que dizer rapidinho. Pessoal, outra razão importante é a tangente, tá? A tangente a gente usa demais, taxa de variação no cálculo diferencial. Quem for fazer aí matemática, curso de matemática ou engenharia, né, vai se deparar com essa famosa tangente aí. Gente, a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Naturalmente, eu não escrevo assim, tá? Eu escrevo TG, tá? Tangente de C, tá? No caso aqui, é o cateto oposto a C, dividido pelo cateto adjacente. No caso, o cateto oposto a C, esse ângulo aqui, tá? O cateto oposto é o lado C, e o cateto adjacente é o B. Um alô para o Matheus Teixeira de Mombaça, Escola de Tempo Integral, professor Pedro Jaime, crédito 14. Joel Souza, Joel Pita de Souza, Escola Luiz Felipe, segundo ano A. Aquele abraço. Ex-aluno da escola, disse José Ferreira Barbosa, Aiuba, Ceará, crédito 15. A minha diretora aí, Wagner Brito, Wagner Lima, né? Nossa diretora do SED, minha coordenadora do ensino médio, viu, gente? A Wagner. A Edith também foi minha professora. Muito bem, então vamos lá, gente. Vou pegar esse ângulo agora, tá? B. Então, tangente de B, né, desse ângulo, é o cateto oposto, que está na frente, dividido pelo cateto adjacente, que é o que está do lado, C. Bom, gente, então tá aí três relações importantes, tá? Roberto Silva, aquele alô da senador Pompeu, acompanhando, Letícia, do segundo D, Escola Luiz Felipe, e a Ivana da Carmozina. Bom, gente, vamos agora para mais um exemplo, tá? No triângulo retângulo ABC, nós temos os catetos B medindo 8,
C medindo 6 e a hipotenusa 10 centímetros, tá? Aí temos o ângulo agudo C. Eu quero saber quem é o seno, cosseno e a tangente. Bom, gente, uma dica importante que, em geometria é que a gente representa os lados, né, com uma letrazinha, né, minúsculo, e geralmente ele fica oposto, tá? Por exemplo, aqui é o ângulo B, tá? Então, quem está na frente dele, nós chamamos do lado B, tá? E esse aqui é o ângulo C, deixa eu pintar de outra cor. O ângulo C, esse lado da frente nós chamamos de Bzinho, ou desculpa, Czinho, tá? Czinho. Então, esse aqui é o C. E quem está na frente do A é o Azinho. Claro, né? É o lado A. E aí é só colocar as medidas, né, gente? Ó, o Bruno, rapaz, colega de mestrado. Muito bem, Bruno. Obrigado, cara, por estar participando. Bruno aí mora lá no Juazeiro, é, Bruno? Depois de Juazeiro, que eu sei. Bom, gente, me fugiu o nome aqui, viu, Bruno? Me perdoe, viu? É... Certo. Bom, a hipotenusa aqui vale 10 centímetros, tá? O B vale 8 e o C vale 6. E aí, gente, a gente quer saber o seno, cosseno e tangente. Então, você tem que lembrar o seno, tá? O seno de C. Eu estou olhando apenas para este ângulo aqui, tá? Que eu estou botando aqui 3 pontinhos. Então, o seno de C vai ser quem, né? Lembrando que seto é cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá, gente? Cateto oposto aqui do C é 6. E o cateto, a hipotenusa vale 10. Pronto. E aí fica a seu critério simplificar ou botar em número decimal, tá bom? Vamos lá, cosseno de C. O cosseno é o cateto adjacente, tá? Dividido pela hipotenusa. Bom, o cateto adjacente, tá? É o que está do lado, né? É o que sobra, né? Porque um lado é a hipotenusa, o outro é o cateto oposto, então isso aqui só pode ser o cateto adjacente, que é 8, e a hipotenusa 10. E a tangente de C é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ficar 6 sobre 8, tá? Então, tá aí um exemplozinho para a gente só fixar essas relações, essas razões trigonométricas. Brejo Santo, rapaz, CRED 20. Muito bem, Bruno. Obrigado aí, cara, por participar mais uma vez aí. Muito bom seu feedback. A professora Wagner Brito colocou aí o link do meu canal, viu, gente? Se inscrevam, tá? Me ajuda aí para mim vir mais vezes aqui. Tô brincando, pessoal. Mas se vocês puderem se inscrever, eu agradeço. Pessoal, outra coisa importante quando se estuda trigonometria, né? Duas coisas importantes. Aliás, são várias importantes, mas duas que, no meu ponto de vista, são fundamentais. É você saber as razões trigonométricas e saber esses ângulos, tá? Porque em situações práticas a gente vai precisar saber desses ângulos aqui de cabeça. Tá? Inclusive, tem até umas musicazinhas que as pessoas fazem para memorizar essa tabela. Beleza? São os ângulos notáveis. Seno de 30 graus vale 1/2. Deixa eu mudar a cor, tá azul, com azul não dá, né? Seno de 30 graus vale 1/2. Seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. E seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, se você quer saber o seno, cosseno de um desses ângulos, tá? Você recorre a essa tabelinha. Beleza, pessoal? Então, vamos para um probleminha prático, perdão. Determinar os catetos de um triângulo de hipotenusa 10 centímetros, onde um dos ângulos mede 30 graus. Pronto, pessoal, está aqui onde eu queria diferenciar a ideia de usar as razões trigonométricas, né, que é a trigonometria básica, do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, como eu disse, eu não preciso dos ângulos, eu só preciso ter a informação de duas medidas dos lados, uma hipotenusa e um cateto, eu descubro outro cateto, ou então os dois catetos e eu descubro a hipotenusa.
Então, em situações como essa, eu preciso agora utilizar as razões trigonométricas, tá bom? Gostaria de agradecer meu parceiro aqui, Leandro Costa, professor Leandro Costa, de Biologia, que está me auxiliando aqui. Bom, gente, então eu quero saber as medidas dos catetos, tá? Então eu vou chamar esse cateto aqui de X e vou chamar esse outro aqui de Y, porque eu estou interessado nessas duas informações, tá? Então, gente, olha, a dica, né? Você está nessa posição aqui, quem está na frente dele é o cateto oposto e esse camarada aqui é a hipotenusa. Então, essa razão trigonométrica é o seno, tá? Então, você tem que aplicar a relação do seno. Então, você tem aí o seno de 30 graus, tá? Ele vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então, seno de 30 graus, ele vai ser igual ao cateto oposto aqui é o x e a hipotenusa 10, tá? Bom, então você tem aí esta relação. O que é que eu faço agora? Você vai lá na tabelinha e descobre quanto é que vale o seno de 30 graus. Ele vale 1/2. E aí você vai lá. Opa, perdão, gente. Falhas técnicas. Pronto, aí você substitui agora o seno de 30 por 1/2. Tá? Então você coloca 1/2 igual a x sobre 10. E aí você tem aí, né, o cruz credo, né? Você multiplica os meios pelos extremos, enfim. Então, 2 vezes x, você vai ter aí 2x. E 1 vezes 10, 10, tá? Então, significa dizer que o x vale 5, né? Mais 5 o quê? Centímetro, né? Porque a unidade está em centímetros. Beleza? Então, já descobriu o valor de x. Vamos agora para descobrir o y, tá bom? Então, eu vou ter aí... Agora eu vou usar o cosseno, né? Porque eu tenho agora esta medida e essa medida, tá? Meio torto, me perdoe aí. Então, você vai ter aí cosseno de 30 graus, tá? É o cateto adjacente, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 10. Pessoal, uma dica, tá? Como eu já descobri o x, tá? Eu poderia usar a tangente, porque a tangente relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente, tá? Porque eu já tenho essa informação. Ou então, como eu já tenho essa informação, eu já tenho um x aqui, que é 5, né? E tenho esse lado, eu já poderia usar também aí o teorema de Pitágoras. Mas enfim, vamos usar nossas relações. E aí você vai lá na tabelinha e descobre quanto é o cosseno de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2, tá? Aí você vai e substitui. Então fica aqui raiz de 3 sobre 2 igual a y sobre 10, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar apenas o 10 para cá multiplicando, tá? O y vai ficar sozinho. Então você vai ter y igual a 10 raiz de 3 sobre 2. E aí eu divido aqui 10 por 2, que é 5. Né? Então, y vai ser igual a 5 raiz de 3. Tá? Então, a gente está aí a medida dos catetos, beleza? Muito bem, então vamos agora... Agora para o nosso fim, né? Chegando ao fim, gente, com o nosso problema proposto inicialmente. Bom, eu gostaria que vocês lessem aí, tirassem 1 minuto para ler, tá? Para amadurecer as ideias que estão nesse texto. 1 minuto, vocês lerem aí. Ana Beatriz Portela, segundo A, Luiz Felipe. Olha a Alzani, rapaz.
Zani Carvalho, abraço virtual, meu querido. Nova Russas aqui presente. Vinícius do segundo B. Kailane Lopes, eu preciso falar isso. Kailane disse que não está entendendo nada. Pro sexto ano. Bom, Kailane, você precisa ver ainda muitos conceitos até chegar nesse conteúdo, né? Você precisa amadurecer mais algumas ideias matemáticas para poder compreender esse conteúdo, porque esse conteúdo é do nono ano em diante, né? Acredito que, inclusive, algumas escolas particulares começam a ver lá para o final do ano, no oitavo ano, já começam a dar uma ideia disso aqui. Você precisa ver relações métricas, ângulos, né, mais aprofundado, equação. Tá? Me perdoe aí se eu não posso suprir agora a sua dúvida. É isso que demanda tempo e amadurecimento da matemática do sexto, sétimo e oitavo. Muito bem, pessoal. Então, acho que vocês já leram aí o enunciado, né? Eu vou ler mais uma vez com vocês para a gente finalizar nossa live. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem colocar no chat. Entrem no meu canal, se inscrevam, tá? Para fortalecer o trabalho do professor do Carmo. E deixem suas dúvidas lá também no canal. Tem muito vídeo interessante que vocês podem estar vendo e aprendendo. Lembrando que eu estou colocando também lá material sobre o hashtag Foco na Aprendizagem, tá? Material estruturado. Josué do Luiz Cílio segundo A, Thaís da Escola Luiz Felipe. Obrigada, Ivana Oliveira. Ramiro presente. Cleonice da Escola Cleonice Arcanja, Escola Apolinário, né? Coronel Apolinário, lá de Senador Sá. Obrigado, pessoal, por estar participando. Bom, gente, então vamos lá. Finalizando aqui o nosso trabalho. Bom, para decorar o cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente que está desenhada em negrito, tá? Tá aqui essa faixa aqui, eu acho que eu vou até enfatizar ela aqui. Você tem essa faixa aqui, ó. Tomara que eu não trema aqui. Pronto, tá aqui, gente. E ela vai ser enrolada, né? Tá enrolada nesse cilindro. Diagonal mede 30 centímetros com a borda inferior. O raio da base mede 6 sobre π centímetros. Ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura, tá? O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... Bom, gente, eu estou interessado na altura, tá? Essa daqui é o que eu estou atrás de saber. Eu vou até colocar ela aqui, reproduzir aqui. Porque o que eu vou usar vai ser esse triângulo. Pessoal, como eu estou com a altura, tá? A altura, essa reta vermelha aqui, ela é perpendicular com essa reta preta aqui. Então, deixa eu... Então, esse ângulo aqui, ele é 90 graus, tá? Então, nós temos aqui claramente um triângulo retângulo, tá? E eu quero saber esta medida H. Então, eu quero saber esse H. Tá? Tô colocando aqui, são paralelos, tá? A mesma coisa, tá? Só porque eu quero colocar no triângulo que eu vou trabalhar. E aí, gente, o que é que acontece? Essa informação aqui que eu vou pintar de azul, eu preciso descobrir antes, tá? Essa é a questão do Enem. As questões do Enem, elas são muito bem elaboradas, tá? E precisa estar atento, porque pode causar pegadinha na gente. Você se confundir, tá? Então, essa informação que eu estou pintando de azul aqui, eu vou descobrir. Se eu descobrir essa parte azul aqui, aí eu vou aplicar a tangente. Por quê? Eu tenho este ângulo, tenho o cateto oposto e terei esse cateto adjacente aqui em azul, tá? Bom, mas aí como é que eu faço para descobrir essa parte azul? Ele deu essa informação aqui, ó, que o raio da base, tá? O raio da base, ele é 6 sobre π. Então, o que é que acontece, gente? Quando você... Deixa eu ver se eu conto uma cor mais destaque aqui. Então, quando você desenrola essa parte aqui amarela, tá?
Quando você desenrola, ele vira um retângulo. Não é à toa que a planificação do cilindro é esta, ó. Então, isso aqui, vocês costumam ver assim, ó, a planificação, tá? Aí, quando você vem, você enrola aqui, ó, ele fecha. Então, o comprimento, essa parte amarela aqui, ela vai ficar aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer aqui no cantinho. O comprimento da circunferência, tá? Isso eu não falei, mas é a geometria plana, é 2 vezes o π vezes o raio, tá? Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes o π, e aí eu coloco no lugar do raio 6 sobre π, vezes 6 sobre π. Aí o que acontece? Gratuitamente, esse π eu posso cancelar, vai-se embora, né? E aí nós vamos ter aí que o comprimento da circunferência, né, vai ser 2 vezes 6, que é 12, tá? 12 centímetros. Beleza, gente? Então, quando você desenrola essa parte amarela, ela vai cair aqui em cima. Só que tem um detalhe, viu, Jeca? Como eu falei, é preciso compreender bem o problema, porque esse tamanho total aqui de azul não é 12. Por quê? Ó, vocês estão vendo que essa linha aqui, essa diagonal aqui, ela está fazendo formato de hélice, tá? Isso aqui vai indicar quantas voltas, né, quantas voltas essa faixa retangular ela vai aí envolver esse cilindro, tá? Então, essa diagonal que ela está indicando para nós isso. É por isso que a gente tem que ler bem, tá? Eu reforço a leitura em questões do Enem, tá? Principalmente do Enem. Então, quantas voltas ela vai dar? Então, é só você olhar esses cortes aqui, ó. Esses cortes aqui são iguais, ó. Então, ela vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que esse pedaço aqui se complementa com esse. Ele vai dar 6 voltas. Tá? Então, se eu pegar isso aqui, essa parte amarela, esticar, eu vou ter aqui 6 pedaços. Tá? 6. 1, 2, 3. Pronto. 6 pedaços, na qual cada pedacinho desse vale 12. Tá? Então, você vai ter aí 6, como são 6 voltas, tá? Então, você vai ter aí 6 vezes 12, que vai dar 72 centímetros, tá? Então, essa parte azul, gente, vai dar 72 centímetros, beleza? Então, vou até colocar aqui de azul. Pronto, 72 centímetros é esse pedaço aqui, tá? E agora eu aplico a tangente, como eu falei. Tangente de 30 graus, ele vai ser igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é... Ou, desculpa, dividido pela cateta adjacente, que é 72. E aí você vai lá na tabelinha e descobre quanto é que é a tangente de 30, tá? Que é... Vou botar aqui para vocês lembrarem. Tangente de 30, ó. Raiz de 3 sobre 3. Você coloca aqui raiz de 3 sobre 3 no lugar da tangente de 30, ó. Igual a H sobre 72, tá? Então, esse raiz de 3 sobre 3 está no lugar da tangente de 30. Bom, o H pode ficar sozinho, eu mando só o 72 para cá, multiplicando. Então, o H, ele vai ser igual a 72 vezes raiz de 3, dividido por 3, tá? E aí eu posso e devo, né, simplificar, dividir aqui 72 por 3. Então, o H, ele vai ser igual a 24 raiz de 3, tá? Então, a altura desse cilindro aí, né, ele vai ser 24 raiz de 3 centímetros. Muito bem, gente, eu teria muita coisa para falar, mas como eu não quero cansar a beleza de vocês, né, essa foi a referência que eu utilizei nesse meu livro. Ah, desculpa.
foi a referência que eu usei para me montar essa aula, tá? Temas e método, Antônio Santos Machado. Sidnara, obrigado, Sidnara, pela participação. Professor Bruno, pode compartilhar, professor. O professor Bruno vai compartilhar o canal dele, tá, gente? Com material voltado para a matemática do Enem, tá? Então, professor Bruno. Neusimar, meu patrão, obrigado aí pela participação. Jacques Monteiro, meu diretor, obrigado. Quem está estudando desse assunto vai estar aprendendo a prova da uva? Com certeza, o professor tem muito, inclusive tem algumas questões que eu resolvi da prova da uva que envolve, que está relacionado a esse assunto, trigonometria, triângulo, retângulo. Bom, como nós temos aí uns 5 minutinhos para debater, né? R. Dias Ramos, da deputada Manuel Rodrigues Viçosa, CRED 5. Pessoal, o Bruno acabou de compartilhar o link dele, tá? Dê lá uma olhadinha. Se inscrevam, compartilhem, né, o vídeo do professor. Ana Maria Alice, presente. Obrigado, Alice. Fabrício é da Crédito 17. Escola Professor Miguel Porfírio. Obrigado, Diego. Mazé Silva, boa tarde. Poliana. Walter Nunes participando. Mayara Souza. Pedro Lucas. Marcos Antônio, segundo cedo, Luiz Felipe, Pedro Vinícius, sim, Pedro. Nós acabamos de finalizar, da Daiane Silva, obrigado pela participação. Daniel Rodrigues. Então, gente, tá as minhas referências, tá? Eu agradeço mais uma vez a professora Wagner Lima, né, pela oportunidade. Túlio, obrigado, Túlio, Laiane. Bom, agradeço imensamente a todos os professores, alunos que estão participando desta live, tá bom? As dúvidas vocês podem colocar, o Facebook, essa aula vai estar gravada, né? Vocês podem estar olhando depois. E aí, gente, se vocês puderem ver esse livro também, ele é muito bom, tá? Quem quiser adiantar. Obrigado, professora. Pessoal, fiquem todos com Deus, tá? Permaneçam em casa até tudo isso passar. Abraços virtuais.